Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu me chamo João Anderson Bata e hoje a nossa aula é sobre núcleo celular. Beleza? Essa organela tão importante aqui no estudo da genética. Na aula passada, pessoal, nós vimos características gerais acerca das outras organelas de uma célula eucarionte, procarionte, né? Célula vegetal, célula animal. Ok. Mas no estudo da genética, pessoal, existe uma organela que é fundamental, né? Que é o núcleo celular. E algumas características dela hoje a gente vai estar aprendendo. Show? Então pega seu caderno, pega sua caneta e vamos lá aprender isso aqui juntos. Bom, quais são as funções do núcleo? Quais são as características do núcleo, pessoal? Bom, de modo geral, pessoal, ele é esférico, certo? Mas nem sempre. Ele pode ser ovoide e, às vezes, ele pode nem existir na célula. Como assim, professor? Bom, a gente aprende, né, que a célula ela possui o núcleo, que é o centro de comando de toda a célula. Ok, mas existem células, pessoal, como a célula do nosso músculo, por exemplo, elas têm vários núcleos. Elas são chamadas de células polinucleadas. Então, veja, existem células que possuem um núcleo esférico, existe um núcleo. Existem vários núcleos, como a gente vê do tecido muscular. Só que tem células, pessoal, que sequer têm núcleo, como é o caso das hemácias aqui, ó. Então, as hemácias, quando elas estão no processo de maturação, hemácias, lembra lá, são os lóbulos vermelhos. Lá no comecinho, na sua origem, na sua infância de célula, ela tem um núcleo. Só que quando ela vai se transformar em uma hemácia madura mesmo, efetiva, ela perde o seu núcleo. Então veja, existem células que têm um núcleo, existem células que têm vários núcleos, que são as polinucleadas, tecido muscular, e tem células que sequer têm núcleo, como é o caso das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso tecido sanguíneo. Ok? Bom, pessoal, o núcleo, ele contém o nosso DNA, que é o material genético. Pessoal, o material genético é aquele responsável por determinar todas as características de um indivíduo. Então, tudo aí. Ah, eu quero uma receita de nariz, eu quero uma receita de orelha, eu quero um cabelo cacheado, eu quero um tom de pele um pouco mais claro, um tom de pele um pouco mais escuro. Quem determina isso é o nosso material genético, que está dentro aqui, ó, dessa organela. Então, está aqui dentro. Toda a receita da vida está aqui dentro. Ok? Bom, se o DNA está ali dentro, se as características são determinadas por esse DNA, o núcleo é a organela que vai controlar isso, pessoal. Ele vai controlar todas essas reações químicas que permeiam a célula. Esse conjunto de reações químicas, de quebra, de síntese, dentro da célula é o que a gente chama de metabolismo aqui, certo? Então imagina assim, ó, o núcleo contém o DNA, que é como se fosse o quartel-general aqui, ó, quartel-general, QG, o quartel-general. E nesse quartel-general existe o controle de todas as ações da célula, que é o que a gente chama de metabolismo. Ok? Então essas três características aqui são muito importantes e recorrentes em prova. Por isso que eu estou falando para vocês. Beleza? Não chegando aqui só mostrar. Não, isso aqui cai em questão e eu vou mostrar para vocês como é que isso cai. Bom, quais são as partes que constituem o núcleo? Só o núcleo. Bom, o núcleo a gente viu, pessoal, ele diferencia células que são procariontes e células que são eucariontes. As procariontes das bactérias não têm essa membrana, não tem essa membrana aqui, que a gente chama de carioteca, que está aqui, ó. Certo? Então, o que é a carioteca? É a membrana que separa o núcleo, o material genético, do restante das organelas da célula, que são essas outras aqui, ó, o líquido, o citoplasma. Bom, certo, então existe a membrana. Dentro aqui existe um líquido que é chamado de nucleoplasma, que é o líquido, ó, núcleo, e plasma, ó, é o líquido do núcleo. Olha só, nucleoplasma, óbvio. E existe aqui uma organela que é chamada de nucleolo, pessoal. Ela é importante para a produção de ribossomos, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu quero só que você entenda inicialmente que existem três partes. A membrana, né? A membrana, que é a fronteira. Existe um líquido lá dentro e existe uma bolinha lá dentro que a gente chama de nucleolo. Então, vamos aqui. Bom, eu peguei essa célula aqui, olha só. Eu vou pegar aqui e vou pintar ela bem bonitinho aqui para você. Existe aqui, pessoal, ó, a membrana, a carioteca aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A carioteca, que é essa parada aqui. Existe o que mais? Existe Existe... Bem, mano, isso aqui é a membrana plasmática, isso aqui é a célula geral, hein? Tinha até esquecido já. Aqui é a célula todinha. Eu quero só o núcleo, pessoal, só o núcleo aqui. Só o núcleo, que é esse vermelhinho bem aqui, ó. Vou até pintar. Esse aqui é o núcleo. O núcleo tá aqui, ó. Aí eu vou dar um zoom para você, tá aqui o núcleo. E eu já cortei. Então, isso aqui, pessoal, faz parte do núcleo, ó. Deixa eu pintar bem bonitinho aqui.
Beleza, isso aqui é o núcleo. Então o núcleo, como eu falei para vocês, ó, existem 3 grandes partes, que é essa vermelha aqui que eu estou fazendo, que é chamado de carioteca. Existe a parte do centro, aqui, ó, que eu chamo de nucleolo, nucleolo, colocar aqui em lilazinho, nucleolo, que é responsável pela síntese de ribossomos, pronto. E aqui existe o líquido, né, que é chamado de nucleoplasma. Então é dividido em 3 partes. Olha aí, carioteca, que é a membrana, o nucleoplasma, certo? E o nucleolo. Perfeito. Professor, e agora me diga aí, quais são as características gerais de cada um deles? Vamos lá, meu caro aluno, vamos lá, vamos aprender isso aqui. A carioteca, pessoal, ela é uma membrana. Se ela é uma membrana, ela é a fronteira. A fronteira, tipo a fronteira de qualquer país, ela é responsável por determinar quem entra e quem sai de um determinado país. Na célula é a mesma coisa. Então existe aqui, pessoal, um monte de poros aqui, ó, um monte de buraquinho aqui na membrana que determina quem é que entra e quem é que sai da célula, certo? Isso aqui, ó, são poros. Eu não vou colocar para não ficar muito cheio, mas existem poros, certo? Que são responsáveis por isso aqui. Então a carioteca, vou até colocar aqui para você, ela faz o quê? Ela protege o núcleo, certo? Ela protege o núcleo. Vou fazer com calma aqui, ela protege o material genético, ela protege o núcleo de modo geral. O que ela faz? Ela permite a passagem ou não. É a mesma coisa da membrana plasmática. Então ela tem uma permeabilidade seletiva, ela não deixa sair qualquer coisa, não deixa entrar qualquer coisa, não. Ela verifica isso aqui, certo? Então existe uma permeabilidade, ó, permeabilidade seletiva. Ou seja, não vai entrar e sair qualquer pessoa, não. Existe aqui uma determinada, um controle disso aqui, como eu falei para vocês, né? Ele vai controlar tudo que existe na célula, quem controla é o núcleo. Beleza? Começando desde a carioteca. Certo? Então é isso aqui que eu quero que você aprenda. Bom, feito isso na fronteira, existe, pessoal, um líquido dentro, que é o chamado nucleoplasma. O plasma é líquido, que eu falei para vocês, né? Líquido do núcleo plasma, certo? Então existe um líquido ali. No meio desse líquido existem 2 coisas. Existem essas fitinhas aqui e existe essa bolinha aqui, ó. O nucleolo, pessoal, ele é responsável pela síntese de ribossomo. Ó, síntese de quê? Ribossomo. Ah, pessoal, o que é ribossomo mesmo? Pessoal, ribossomos. O que são ribossomos mesmo, pessoal? Essas são aquelas organelas capazes de sintetizar proteína, certo? Então veja, o nucleolo é responsável pela produção de ribossomos, que produz o quê? Proteínas, mas do lado de fora. Então o nucleolo está ali, ó, fazendo ribossomo e mandando para fora. Tanto que aqui do lado, pessoal, ó, aqui do lado aqui, ó, dessa célula, existe o complexo de retículo endoplasmático rugoso. Vem aqui, ó. O retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele tem vários ribossomos. Ah, professor, de onde vem esse ribossomo? Vem do núcleo. Então, como ele está muito perto do núcleo, ele pega todos esses ribossomos aqui, ó. Certo? Então, esse aqui, ó, é o retículo endoplasmático rugoso, né? Ó, rugoso. Retículo endoplasmático rugoso, que tem esses ribossomos, que provém daqui, dessa parte do nucleolo. Então, o nucleolo é bem simples. Ele produz ribossomos e manda para o lado de fora. Então aqui a gente já viu duas das partes principais do núcleo. Existe a carioteca, que é a membrana, que é a fronteira, que não deixa sair qualquer coisa. E existe o nucleolo, que produz ribossomos e manda para fora. Agora a parte que mais cai em prova, pessoal, é essa aqui, a do nucleoplasma. Porque no líquido que está dentro do núcleo, existe o quê? Essas fitinhas aqui, pessoal, são o DNA. Ó, tem o nosso DNA, esse é o nosso DNA, DNA. Beleza. Só isso. Existe DNA no nucleoplasma. Ok, mas calma. Não é só isso. Porque, veja, se você pegar um monte de fone de ouvido, como é aqui o DNA, e colocar dentro de uma caixa, e você ficar sacudindo esse fone de ouvido por alguns dias, um dia, 2 dias, uma semana, quando você abrir essa caixa, como é que vai estar esses fones de ouvido? Use sua imaginação. Esses fones de ouvido vão estar todos embaralhados, todos formando uma determinada bola, né?
Se você já passou por essa experiência, é horrível. Você tem lá o seu carregador, o seu fone de ouvido todo enrolado. Mas quem foi que enrolou? Vai batendo de um lado para o outro, acabou enrolando um no outro. Dentro da célula, pessoal, tem que tomar muito cuidado para o DNA não se enrolar. Para ele não ficar enrolado no outro, porque isso prejudicaria a célula. E a célula teria que, né, se destruir para não causar um câncer, alguma coisa desse tipo. Para não causar uma doença, né? Erros no código genético. Então, a célula tem que criar algum mecanismo para não deixar o DNA enrolar, certo? Para não deixar o DNA se misturar com outros. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou o DNA e botou várias bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas, pessoal, são proteínas que a gente chama de histonas. Então, o que são histonas? Histonas são proteínas que não deixam o DNA se enrolar de modo aleatório, certo? Aqui, ó, aqui era para ter 8, aqui era para ter 8, como aqui, ó, 8. Tem quatro pares aqui, ó, 8, aqui tem 8, aqui tem 8. Isso aqui são histonas. Então, o que são histonas? São proteínas, certo? São proteínas que não permitem que o DNA se enrole todo. Então, veja, aqui eu tenho a minha fita de DNA, que eu fiz bem bonitinho em azul e vermelho para você. E o DNA está todo enrolado com essas bolinhas, certo? Agora, pessoal, ele passa a não se chamar mais de DNA. E é por isso que a biologia acaba sendo difícil, porque tem vários nomes. Então, veja, ó, aqui dentro tem DNA. Mas quando eu pego umas bolinhas de histonas e coloco junto no DNA, ele muda o nome. Olha só que loucura. E qual é o nome, professor? Ela é chamada de cromatina. Ó, então, vou anotar aqui. Ó. Ela é chamada de cromatina. E o que é cromatina, professor? Bem simples. Cromatina é o DNA com histonas. Olha só, é a fita com as bolinhas. É o DNA com histonas. Só isso. Então, as perguntas elas vão querer empurrar para você assim, ó, dizer cromatina é igual DNA. Em parte, porque o DNA é só fita. Quando eu pego a fita e enrolo nas histonas, aí sim eu tenho uma cromatina. Certo? Ok, espero que você tenha entendido isso aqui, né? Existe o DNA e a cromatina. Qual é a diferença entre elas? O DNA é só a fita. E a cromatina é a fita com bolinhas, né? A fita com histonas, com proteínas. Só que tem partes aqui, pessoal, que estão muito condensadas e outras que não estão. Veja, essa parte de baixo aqui, ó, está muito condensada. Essa parte aqui, ó, o núcleo não consegue ler. Enquanto que essa outra parte de cima aqui, ó, que está mais folgada, o núcleo consegue ler. Certo? Então, na cromatina, existem partes que são legíveis para a produção de proteínas, para a produção das características, e tem outras que não são legíveis. E aí, cada uma delas também tem um nome. E viu, é por isso que é complicado. Mas não é difícil, se você entendeu. O DNA é a fita. Se você bota umas bolinhas na fita, você tem a cromatina, certo? A cromatina é a fita com bolinhas. Tem partes que dá para ler e tem partes que não dá. Essas partes aqui, pessoal, que não dá para ler, que dá para ler, na verdade, são chamadas de eucromatina. Ó, vou colocar em azul aqui, ó, eucromatina. O que é eucromatina? É a cromatina, é a parte da cromatina que é legível, que tu pode ler. Eu de verdadeiro, tipo eucarionte, né? Essas coisas. Esse prefixo eu quer dizer verdadeiro. E tem essa outra aqui, ó, que tu não consegue ler. E ela é chamada de quê? Ela é chamada de heterocromatina. Heterocromatina. Então, na avaliação aí que vocês podem vir a fazer, eles vão perguntar muito isso aqui, cara, para vocês. Certo? A diferença, eu mesmo vou perguntar, a diferença entre DNA, cromatina, eucromatina e heterocromatina. Certo? Isso tudo está dentro desse líquido aqui, ó. Então, é isso aqui, pessoal, que eu quero que vocês entendam. Então, vamos lá, novamente. O que é DNA? Pessoal, DNA é a fita que contém as informações do nosso material genético, certo? É a receita. Só que essa fita enrola muito facilmente. Então, o que a gente faz? A gente coloca bolinhas, que são histonas. Essas bolinhas não deixam ela enrolar. Quando eu coloco essas bolinhas, essa fita passa a ser chamada de cromatina. Perfeito. Existem partes que você consegue ler, existem partes que vocês não conseguem ler, elas estão condensadas de propósito. Ela não consegue ler aqui, ó. Tá. Então, se tiver algum erro genético, tu não vai ler, só vai ler essa parte aqui, ó.
A parte que tu consegue ler é a parte verdadeira. E como é que eu digo verdadeira em grego, professor? Eu, ó. Eu, cromatina. A cromatina verdadeira. Eu, cromatina. É que tu consegue ler de verdade. Enquanto a outra não, ó. Hétero. Hétero, lembra? Hétero, né? Falso. Então, hétero é o quê? É a parte que tu não consegue ler. Certo? Então, fixe bem, pessoal. Escreve isso aí embaixo. Eu não vou colocar porque vai ficar muito cheio. Mas coloca aí. DNA é o material genético. Cromatina é o DNA mais histonas. Eucromatina é a parte legível da cromatina. Heterocromatina é a parte que... Então, você escreve bem bonitinho isso aí. Certo? Ok, beleza. Então tá aqui, pessoal, a nossa cromatina. Então, ó, só retomando as cromatinas. Vamos dar mais um pouco. Então, você tem o DNA, ó, a fita de DNA, como eu falei pra você, que é uma fita dupla. Aí, quando você pega essa fita aqui, ó, DNA, e coloca com essas bolinhas aqui, ó, que são 8 que eu falei pra vocês, né? 4 pares. Ó, essas bolinhas são as histonas. Então, ó, quando tu tem o DNA associado com histonas, ela recebe um nome. Qual o nome, professor? Cromatina. Cromatina. Então, ó, você tinha lá o DNA, que eu coloquei aqui. O DNA se transforma em cromatina. E aí, nós temos a cromatina, que são a verdadeira e a falsa, né? É Eocromatina e a heterocromatina. Mas, pessoal, pensa o seguinte, ó. Existe um momento da célula que ela, quando ela vai se dividir, que ela precisa, ela não pode andar desse jeito aqui, ó. Cadê? Coloca aqui. Ela não pode andar desse jeito aqui, ó. Porque corre risco do material genético quebrar. Então, o que ela faz? Quando ela vai se multiplicar, pessoal, ela condensa ainda mais. Se você achava que a cromatina estava condensada, errado. Ela vai se juntando, ela vai se juntando, ela vai se condensando, ela vai se juntando, ela vai se aproximando, vai se aproximando, vai se aproximando, ela vai se enrolando propositalmente para não quebrar quando tu vai transportar de um lugar para o outro. É tipo você pega uma linha e enrola no tubo para não quebrar de qualquer jeito. Então você enrola bem bonitinho. Quando ele se enrola de qualquer jeito, quando ele se enrola bem bonitinho, pessoal, ele recebe outro nome. Ele recebe o nome de cromossomo. Ó, cromossomo. E aí, agora sim, a gente fecha esse conteúdo porque as questões vão parar bem aqui. Elas vão perguntar de referência para você entre DNA, cromatina e cromossomo. E vejamos qual é. Pessoal, DNA é só fita, certo? DNA é só fita, então você lá vai ter uma fita lá de DNA, né? Você vai ter uma dupla fita aqui, você vai ter isso aqui, certo? O DNA aqui. A cromatina é quando tu tem essa fita aqui, ó, mas tu tá ela misturada com várias bolinhas aqui, ó, né? Tem uma estona, 8 estonas, tem 8 aqui, tem 8 aqui. Isso aqui é a cromatina. Esse aqui é o DNA, esse aqui é o DNA mais estonas. E o cromossomo é o quê? O cromossomo é quando tu pega isso aqui, ó, e condensa. Só que aí tu condensa ele e ele vai ficando assim, ó. Certo? Vai condensando ele e vai ficando assim, ó. Certo? Bem bonitinho esse formato clássico aí que a gente conhece. Então, o que é cromossomo? É a cromatina que se enrolou. E o que é cromatina? É o DNA. Então, às vezes eles dizem que DNA, cromatina e cromossomo é a mesma coisa. Só que tem essas diferenças técnicas que eu estou falando para vocês. Certo? Esse momento aqui da célula, pessoal, lá na divisão, de fato tu consegue ver, olha aqui uma imagem. Se você pegar a sua célula lá e ver no microscópio, você vê isso aqui, você vê eles se juntando aqui. Você vê, isso aqui são cromossomos, ó, preparados para a divisão celular, que é se dividir, transformar a célula em duas. Então veja, 2, 4, né, dependendo do processo. E aí você tem esse processo, que é muito massa, cara. Tu olha lá no microscópio que tá do jeito que tu estuda, saca? Tá lá bonitinho. O DNA se transforma em cromatina e a cromatina se transforma em cromossomo, que tá aqui, ó. Isso aqui são cromossomos, ó. E todos nós, seres humanos, temos a mesma quantidade, de modo geral, de cromossomos, né? Se não tiver nenhuma anomalia, a gente tem a mesma quantidade. E a gente tem os mesmos, cara. Tipo assim, pegar o meu DNA, pegar o teu, a gente for comparar, a gente acha isso aqui, ó. A gente acha os pares, ó. Você tem um par aqui, você tem um par aqui, um aqui, ó. Isso aqui tudo tá dentro da nossa célula, pessoal. Cara, e isso aqui, ó, tem esses 22 aqui, até o 22, determinam características gerais, ó. Características gerais, como assim, professor? Ah, cabelo, nariz, cor dos olhos, cor da... Já características sexuais, né? Se tu é homem, se tu é mulher, é esse 23 aqui, ó. Esse aqui é o cromossomo par 23. No caso aqui, ó, como tu tem um grande e um pequeno, esse grande é chamado de X, esse pequeno é chamado de Y. Isso aqui é um homem, né? Isso é um conjunto de cromossomos do homem. Isso aqui a gente chama de cariótipo. Ó, até anotar aqui bem bonitinho. Cariótipo. Mas isso aqui a gente vai estudar depois. Cariótipo. Tá, então para que você falou, professor? Para você saber logo o que você tá, para que você está estudando, galera.
Então lembra, a gente está estudando o núcleo celular. Dentro do núcleo existe um líquido. Dentro do líquido existe o quê? Existe DNA, que se enrolou com umas proteínas e formou cromatina. E essa cromatina se enrolou e formou cromossomo, certo? Então aqui ó, a gente tem as cromatinas. Esse aqui é o cariótipo, né? Até deixar anotado de novo. Cariótipo. Pronto. Então vejam, pessoal, dentro da nossa célula é possível ver esses cromossomos. Cara. Então o que é cromossomo? Quando eu falar assim, professor, o que é cromossomo? Cromossomo, galera, é o DNA condensado, de maneira altamente condensada, né? Que é a cromatina condensada, certo? Então, espero que vocês tenham entendido aí, pelo menos a diferença entre um desses três. Então lá na frente, quando eu falar assim, cromossomo, eu quero que você lembre disso aqui, beleza? Quero que você lembre disso aqui. Tranquilo, então ó, só resumindo, o núcleo é constituído por 3 partes, que é a carioteca, que tem essa permeabilidade seletiva através de poros, né? Entra ou sai. Você tem o nucleoplasma, que é o líquido onde estão imersas as cromatinas. Lembra o que é a cromatina? Aí você vai lembrar. Tem o DNA, forma a cromatina, que forma cromossomos. Beleza? E por fim você tem o nucleolo lá, como eu falei para você, que produz ribossomos, que produzem proteínas, né? De modo geral. Está aqui o nosso núcleo celular. Então aqui em laranja, ó, você tem aqui ó, na célula, na figura, a carioteca, em rosa, o nucleoplasma, que tem lá as cromatinas, e o nucleolo, né, que produz ribossomos e manda lá para o complexo de Golgi para produzir proteínas. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui, vamos só fazer uma questãozinha para a gente poder fixar bem esse conteúdo. Ó. Dos constituintes celulares a seguir relacionados, qual está presente somente em eucariontes? Pessoal, quem é que está só em eucarionte? Que representa um dos critérios utilizados para distinguir das procariontes. O que é que separa procarionte de eucarionte, lá na nossa aula passada? É o quê? É esse envoltório nuclear aqui, ó, que é chamado de carioteca. Então lembrem lá, ó, carioteca. Lembrem lá, pessoal, lembrem lá. As procariontes não têm carioteca, o material genético é todo disperso. Lembra lá da bactéria? Pois é tudo misturado lá no citoplasma. Aqui não. Na eucarionte existe a carioteca, que é esse envoltório nuclear. Beleza? Diz o seguinte, ó, a diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo. Perfeito. Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma. Os procariontes espalhada. Enquanto que os indivíduos eucariontes, que somos nós, ela se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, é correto afirmar que... O que é correto afirmar do núcleo? Vamos lá, uma por uma. Diz o seguinte... Ao núcleo saudável, deixa eu colocar em amarelo aqui, ao núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Pessoal, isso aqui não é verdade. Ela nem sempre é redonda, certo? Às vezes nem existe. Você lembra lá da hemácia que nem existe o núcleo. Então, não é sempre. Todas as questões envolvem sempre aqui é complicado. No núcleo se encontra a cromatina. Perfeito. Que é a associação das moléculas de DNA e proteínas. Perfeito, até aqui agora, ó, show de bola, até a questão aqui está perfeita. Imersa no citoplasma. Então aqui que está a questão errada. Ó. A parte errada. Não é no citoplasma. Ela está no nucleoplasma. Olha só que maldade, cara, da questão. A questão muda uma palavra e aí tu já... Certo? Então a cromatina está no nucleoplasma e não no citoplasma. O citoplasma lá de fora do núcleo. Né? Então vamos lá. É amarela aqui. Ó. O núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteínas, já que contém a molécula de DNA. Perfeito, é isso aqui mesmo que eu falei para vocês. O núcleo ele é o quartel-general da célula. Né? Então aqui está errada por quê? Aqui está errada porque usou a palavra sempre. Aqui está errado porque usou a palavra sempre na letra A. Não, nem sempre. Aqui usa outra palavra porque é citoplasma. Não, é nucleoplasma. A letra D, vamos encontrar o erro aqui. Ó. Além da molécula de DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como ribossomos e retículo. Retículo, pessoal. Lembra, é dividido em 3 partes. Carioteca, nucleoplasma e nucleolo. Beleza? É o núcleo que caracteriza as bactérias. As bactérias não têm núcleo, pessoal. Então aí que a gente viu que as questões, por maior que sejam, elas sempre têm uma palavra-chave que não deixa com que você erre se você estudou bem. Beleza? Tem mais uma? Tem, olha aí, ó. A maioria das células eucarióticas
apresentam um núcleo. Entretanto, algumas podem apresentar 2 ou até múltiplos núcleos, como o caso do músculo, né? Existem ainda aquelas que, depois de especializadas, tornam-se anucleadas. Ah, aqui fica fácil. Ou seja, qual é a nossa célula que não tem núcleo? Olha aqui, ó, nossos glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Ah, aí é só alegria. Eu até falei na aula, né? Como eu falei para vocês, ó, células nucleares são polinucleadas. Ó, isso aqui é polinucleada, tem vários núcleos. Os neurônios, não, o neurônio tem núcleo lá, bem especializado nos detritos. Células epiteliais, também não. Isso aqui também tem células especializadas que tem núcleo, etc. Leucócito, célula de defesa, né? Tem as plaquetas. Não, mas isso aqui não entra no caso. O que a gente viu, de fato, é que células do tecido sanguíneo, que são as hemácias, ou eritrócitos, né? Ou glóbulos vermelhos, não tem núcleo, né? Ela é assim. Ela é assim e tem um fundinho assim, né? Ela é achatadinha. Justamente para permitir que ela transporte mais oxigênio, hemoglobina, etc. Beleza, pessoal? Então a gente encerra aqui essa aula de hoje. Pessoal, aula extensa, mas aula extremamente necessária para que você consiga aí se dar bem em qualquer prova, qualquer vestibular, inclusive nas aulas de genética. Então eu espero vocês até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.